Olá, querido amigo, tudo bom? Bem-vindo a mais um estudo da lição. Estamos aí estudando essa semana sobre as alianças de Deus na Bíblia e a gente falou sobre a aliança unilateral, quando Deus faz e depende de nós ou não aceitar, como por exemplo a bênção da chuva, das estações, do frio, do calor, que cai sobre justos e injustos. Essa bênção Deus deixou um presente para nós. E aí agora chega a primeira aliança que a gente vai estudar, bilateral, e a aliança, na minha opinião, uma das mais importantes, porque é a aliança da salvação. Cristo veio, morreu na cruz para nos salvar. Salvar não só aqueles que já tinham nascido antes dele, que estavam naquele momento, mas aqueles que viriam a crer como nós. Então, a aliança de Deus da salvação foi para salvar a todos. Mas nós não temos um pensamento universalista de que no final Deus vai salvar a todos incondicionalmente do que façam. Existe uma parte nossa nesse plano da salvação. Quando fala sobre isso, alguns tomam um susto e não querem aceitar porque pensam que a salvação é unicamente um projeto de Deus. E quando a gente fala em fazer qualquer coisa, parece que a gente está dizendo que a salvação não é pela graça. Sim, queridos. A salvação é pela graça de Cristo Jesus. O mérito todo é dele. Foi Cristo que morreu na cruz. Foi ele que veio para nos salvar. Todavia, a nossa parte é aceitar. Não é eu fazer algo, porque a partir do momento que eu falo em fazer, significa que a salvação eu produzo ela. E esse é um erro realmente. A salvação é para quem crê em Jesus. E alguns textos nos ajuda a entender isso, como 1 João 5,13, que diz que a vida está em crer no nome de quem? No nome de Jesus. Mateus 10,22 diz que aquele que perseverar até o fim alcançará então as promessas. Então, João 6,29, crê naquele que foi enviado, crê em Jesus. E 2 Pedro 1,10 e 11, confirmar a nossa vocação por essa perseverança. Então, olha que interessante. Qual é a nossa parte? É crer. Romanos, Paulo trabalha muito bem esse aspecto, principalmente no capítulo 5, que diz que não vivíamos em paz com Deus. E agora, Cristo morreu e serviu de ponte. E em Cristo, nós fomos justificados. Deus agora nos considera um justo, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus. Nós somos feitos filhos, somos amados e queridos em Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus em João ali, João registra, Jesus chegou a dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não há outro caminho para a salvação. A salvação é em Cristo. Então a nossa parte é crer, confiar nele, aceitá-lo como Senhor e Salvador de nossa vida. Se a gente assim não fizer, não temos como alcançar a vida eterna. Então, quando a gente se batiza, é um testemunho público de que a gente aceitou a Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida. O próprio Paulo, que passou a sua vida ensinando sobre a salvação em Jesus, ele também queria a salvação do seu povo, os judeus, e tentou, quanto pôde, ensinar principalmente para os judaizantes, que eram aqueles que queriam impor a lei para a salvação, de que não era necessário circuncidar agora os gentios, aqueles que estavam começando na fé, porque muitos ali achavam que o cristianismo era um judaísmo melhorado. Então teria que fazer tudo que o judaísmo ali pregava e agora o que Cristo deixou. Então Paulo combateu esse aspecto. E ao chegar no final da carreira, segundo Timóteo ali no finalzinho, Paulo ele diz um texto muito bonito que ele fala, 2 Timóteo capítulo 4, versos 6 a 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, desde agora está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas todos que amam a sua vinda. Paulo não estava falando, olha, eu fiz isso e aquilo e agora eu sei que eu estou salvo. Não, Paulo estava dizendo, ó, eu perseverei até o fim. Foi isso que eu ensinei a vocês. Permanecer até o fim, pregando, confiando e acreditando em Jesus. Paulo se converteu, abandonou a antiga vida e por isso que ele estava ensinando que ele disse o seguinte, ó, se fosse pelos méritos, eu era judeu,
fariseu, eu persegui as pessoas para que assim fizesse de acordo com a lei. Mas eu larguei tudo isso e considerei como esterco, eu gosto da versão que diz isso, para alcançar a Cristo. Paulo tirou toda a glória que havia sobre ele, para agora viver unicamente para Jesus e ensinar isso às pessoas, não só com suas palavras, mas com sua vida. Paulo então estava feliz, mesmo chegando ali o momento da sua morte, porque ele sabia que o grande Senhor, no final dos tempos, o abraçaria e daria o mérito da sua salvação, porque ele continuou perseverando até o fim. Que eu e você, queridos, a despeito da vida que vivemos, das dificuldades e provas, possamos perseverar até o fim. Porque aquele que perseverar e continuar crendo em Jesus, a salvação alcançará quando ele voltar. Nas nuvens do céu, mesmo aqueles que descansaram crendo no Senhor, ressuscitarão primeiro e junto com os vivos alcançarão a vida eterna. Você crê nisso? Que Deus te abençoe neste dia.